Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live começando, segunda-feira. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Hoje a gente vai falar sobre vampiros energéticos, como que a gente pode se defender, como que a gente pode perceber se tem ao nosso redor. E aí, como que vocês estão? Como que foi o dia da mãe de vocês, né? Os dias das mães. Ai, gente, comi tanto. É tão bom, né? Quando a gente cozinha todo dia, comer um tempero diferente. Aí eu adoro. Eu adoro ir assim, comendo temperos diferentes, comidas diferentes. Antes eu achava, como que pode uma pessoa enjoar do próprio tempero, né? Hoje em dia eu, acho que eu não quero almoçar, não. Então hoje a gente vai falar sobre vampiros energéticos. Esse tema veio pra mim e eu falei, vai ser legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Daí quando a gente fala de vampiro, vem muito na nossa cabeça, né? Pra quem é mais velho pode vir o Drácula na cabeça, né? Na minha época os vampiros eram de Crepúsculo. Né? Então, quando a gente fala de vampiro, a gente tem aquela figura, né, que em vez de se alimentar normal como nós, ela pega e se alimenta do sangue das outras pessoas, né? Ela procura um pescocinho ali dando sopro para sugar aquele sangue. Então, quando a gente fala de vampiros energéticos, né, eles são vampiros sugadores não de sangue, mas sim de energia. E quando a gente fala de energia, aqui a gente está falando energia vital, chi, prana, né, o que move o nosso energético. Porque quando a gente pensa no nosso corpo físico, a gente consegue ver muito bem que ele é como uma máquina, né? Cada sistema ali contribui para o bem maior do nosso corpo. Cada órgão que está ali, ele contribui de uma forma para essa máquina, que é o nosso corpo, funcionar. Tanto que se algum órgão não funcionar direito, vai afetar diretamente ou indiretamente o funcionamento, o bem-estar do nosso corpo em geral. Então, quando a gente leva isso para o nosso energético, para os nossos corpos sutis, para os nossos chakras, é a mesma coisa. A gente tem um sistema físico que fica mais fácil da gente observar, porque a gente pode pegar, pode fazer um exame, ver como tá. Só que a gente tem um sistema sutil, um sistema energético. E esse sistema energético, ele também funciona, se a gente for observar, da mesma forma que o físico. Porque se algo ali não estiver funcionando muito bem, uma hora ou outra, de forma direta ou indireta, vai acabar afetando o todo, que é o nosso energético e também o nosso físico. E aqui eu quero trazer uma correlação para vocês bem importante, tá? Então, o nosso corpo físico, ele afeta diretamente ou indiretamente o energético. Assim como o nosso energético afeta diretamente ou indiretamente o nosso corpo físico. São sistemas que estão correlacionados. Então, quando um tá muito bem, a tendência desse aqui é também ficar muito bem. Só que a gente precisa o quê? Tá na observação, para ver se não tem nada num outro sistema que não esteja funcionando direito. Porque quando eu tô observando aqui, nossa, meu físico tá maravilhoso. Só que aí eu dei uma descuidada do energético. Então, por mais que meu físico esteja muito bem ajudando o meu energético, como tem um ponto lá que não tá funcionando e eu não estou dando atenção, uma hora aquilo ali pode virar uma coisa mais grave e vai afetar o meu corpo físico. Tá? Então, quando eu trago aqui pra vocês, eu quero que a gente faça essa correlação muito bem. Porque às vezes a gente entra nesse mundo das terapias, das energias, do autoconhecimento e a gente para de cuidar do nosso corpo. Ou senão a gente só cuida do corpo e não cuida do energético. Ou senão só cuida do energético e não cuida do corpo. Tá? Pra gente estar aqui, a gente precisa cuidar do corpo e do energético. Então, quando a gente fala de
vampiros energéticos, pode acontecer algum problema no sistema energético deles que eles não conseguem absorver a energia vital. Porque quando a gente fala do corpo, né, quando a gente dorme, quando a gente come alguma coisa, a gente está trazendo energia pra gente poder ter força para fazer as coisas. Né? Tanto que quando a gente está com fome, eu não sei se vocês são assim, quando a gente está com fome, dá aquela moleza, dá aquela vontade de ficar na cama, não dá vontade de fazer nada. Você fica, gente, só tô fazendo aqui as coisas básicas mesmo. Aí você dorme também quando a gente tá com sono. Sabe aquele sono daquela noite mal dormida? Que parece que você já não tem força de ação pra nada? Ou a sua força ela tá tão pequena que tudo que você faz parece ser mal feito? Ou você sente ali que não tá dando o seu melhor? Porque quando a gente dorme, a gente tá... É como se a gente recarregasse as nossas forças, recarregasse a nossa bateria. Só que tem vezes que a gente não tá muito bem, é que nem quando a gente coloca o celular pra carregar, mas esquece de plugar ali na tomada. Pra gente tá carregando. Aí quando a gente vê, gente, 5%, aí quando a gente olha, não colocou na tomada. Né? Então, quando a gente vai dormir, quando a gente come, a gente tá trazendo essa carga pro corpo. A gente está trazendo força de ação para o corpo. Agora, quando a gente fala do energético, quando a gente pega um sol, quando a gente bota o pé na grama, os nossos chakras, eles também são os grandes responsáveis por trazer, por captar a energia vital. Então, olha como o sistema é perfeito. Eu tenho o sistema do corpo, só que eu também tenho o sistema energético. Só que, se o energético ele não está funcionando, uma hora ele vai afetar o sistema do corpo. E se o sistema do corpo não está funcionando, uma hora ele vai afetar o sistema energético. Então, quando a gente está falando de vampirização energética, né, muitas pessoas elas não sabem que elas estão sendo as vampirizadas ou que elas estão vampirizando. Tá? Então, às vezes ocorre um problema ali num chakra, ele tá meio travado, ele tá meio fechado no momento e tudo ali compromete o sistema. É como se a gente estivesse colocando uma sobrecarga nos outros 6 ou nos outros 5 chakras, dependendo da quantidade de chakras que estão em mau funcionamento. Então, a nossa energia vital ela já não tá vindo. Uma parte ela já foi comprometida. Aí a gente complementa com dormir mal, se alimentar mal, a gente não tem energia vital suficiente para ir fazendo as coisas. Então o que acontece? Quando a gente fala de vampirização, ela pode ser a consciente, tá? Porque tem pessoas que elas vampirizam a energia de uma forma consciente, elas sabem o que estão fazendo, e tem pessoas que não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Então a energia vital delas é tão baixa que quando elas vão conversar com alguém, quando elas vão chegar perto de alguém e alguém ela já tem uma energia ali mais alta, ela naturalmente começa a puxar aquela energia. Então por isso quando às vezes a gente chega em ambientes, porque o ambiente ele também pode ser o vampirizador, e o ambiente a gente vai falar essa semana também como o ambiente físico impacta a nossa energia, impacta a nossa vida, tá? Então, às vezes a pessoa ela chega perto de você e você já começa a se sentir estranho. Vem uma dor de cabeça, vem pensamentos assim que você, gente, há 2 segundos atrás eu não estava tendo esse tipo de pensamento. Porque geralmente são pensamentos muito diferentes do que você costuma ter. São pensamentos assim que você fica, cara, esses não são os meus pensamentos normais. Pode vir uma fraqueza, pode vir uma sensação de desmaio ou um enjoo. Você pode sentir de N maneiras diferentes. E o que costuma acontecer na vampirização? Você costuma se sentir mal, pode ser fisicamente e emocionalmente, e a outra pessoa costuma se sentir renovada. Ela ainda pode falar, cara, é sempre tão bom conversar com você porque eu me sinto renovado. E essa renovação, ela não vem somente pelas palavras, porque ela pegou a energia ali. Só que esse pegar a energia é sem que ela perceba também. Então, ela começa a pegar do outro porque ela não está conseguindo produzir ou absorver aquela energia do jeito que é mais tradicional, digamos assim.
do jeito que acontece naturalmente. É como se acontecesse alguma coisa e ela começasse a absorver. Geralmente, quem que são esses vampiros energéticos? Reclamadores. Porque quando a gente reclama, a gente não consegue perceber que vira um vício. Eu não tô falando aqui de uma, duas reclamações que você faz no dia, mas é aquela pessoa que reclama o dia inteiro. Sabe aquela pessoa que já acorda reclamando, vai dormir reclamando, tudo que ela faz é reclamando? Parece que na vida dela nunca aconteceu algo de bom pra ela comemorar. Parece que na vida dela é tanta desgraça que só acontece coisa ruim, que ela só tem coisa ruim pra falar. É dessa pessoa que eu tô falando, porque ela fica tão presa naquele sentimento, naquele pensamento, naquela energia, que ela não consegue absorver algo novo. É como se ela estivesse numa densidade tão grande que o sutil não consegue se conectar com ela. A energia vital é algo sutil. Então, quando a gente está muito preso, e como se fosse assim, muito preso em uma bolha negativa, preso na reclamação, a gente não consegue absorver direito essa energia. Por isso que pessoas que reclamam muito se sentem muito cansadas e elas estão sempre doentes. Sempre tem alguma coisa. Ai, meu braço dói, minha perna dói, minha cabeça dói, eu nunca tô bem, tô sempre no postinho de saúde, tô sempre no hospital, tô sempre fazendo algum tipo de exame porque eu nunca tô bem. É aquela pessoa que ela vive doente, porque não tem energia vital para o corpo dela, tanto o sistema energético, tanto o sistema físico, fazer ali aquela manutenção para a saúde poder acontecer. Não tem essa manutenção. Então ela acaba ficando doente. Porque a energia, quando ela está muito baixa, ou quando a gente fica muito no negativo, isso influencia a nossa imunidade. Né? Quando acontece algo de muito ruim na nossa vida, a nossa imunidade ela fica lá embaixo. Por isso que é muito mais fácil a gente ficar doente. Ou por isso que é muito mais fácil a gente acabar se conectando com pensamentos, sentimentos, emoções, porque eu já vou dando abertura. Então, quando a gente fala de pessoas reclamadores, eu tô falando desse grupo. Porque às vezes... Ai, gente, eu tô meio... Não é resfriada que fala? Mas eu tô com um pouquinho de coriza, porque ontem eu tava num clima e agora eu tô em outro, tá? Então, o que acontece? Tem esse grupo, tá? Tem o grupo também dos bajuladores, né? Aquelas pessoas que ficam bajulando, aquelas pessoas que ficam ali, não porque elas gostam da gente, não porque elas querem estar perto da gente, mas sabe aquele grupo de bajulador? Aquele que ele tá ali só na falsidade? Também é um tipo de vampirização. Também é um tipo, porque ela não tá ali porque ela gosta de você, porque ela tá perto de você, ou porque ela quer realmente somar com você. Ela tá ali, quando a gente fala de bajulador, sabe aquele bajulador que ele sempre quer tirar algo de você? Ele sempre quer algo de você, ele faz aquela bajulação justamente para pegar algo. E às vezes esse pegar algo é a sua energia. Então, às vezes, a gente está perto de um grupo de pessoas, ou que elas são todas bajuladoras, ou que elas são um de cada. Às vezes é um reclamador, às vezes é um bajulador. E aí a gente tem que começar a perceber, tá, por que eu tô me conectando com esse grupo de pessoas? Se você percebe, nossa, Manara, na minha vida tem muitos vampiros energéticos, tá, por que você está se conectando com essa pessoa? Né? Aonde você estabeleceu que você tem que ser o lanchinho? Sabe, aquele lanchinho da tarde? Que chega um, vem e pega a sua energia, chega outro, vem e pega a sua energia. Porque não adianta só a gente ter consciência, e tem um monte na minha vida. Tá, mas por que a gente está se conectando com esses grupos? Aonde tem uma permissão dentro de mim que tá me permitindo me conectar com esse tipo de pessoa? Ou às vezes eu acredito que, nossa, por eu ter mais energia vital, por eu ter mais energia, o outro pode pegar. Porque quando a gente vai se aprofundando, não é só a gente ver, tem essa situação acontecendo na minha vida, tem esse tipo de pessoa na minha vida, eu só atraio esse tipo de pessoa. Não.
É a gente se aprofundar e perceber o que tá por trás. Nossa, se eu só atraio um determinado tipo de pessoa na minha vida, tá? Quais são os comportamentos, pensamentos, emoções? O que eu falo o dia todo, o que eu penso o dia todo que tá permitindo que esse tipo de grupo se aproxime da minha vida? Aonde eu já tô tão, às vezes, acostumada a lidar com esse tipo de grupo, que eu ter um grupo de pessoas diferentes na minha vida vai me custar desenvolver novos pensamentos, comportamentos e sentimentos. Ou aonde você determinou que tá tudo bem. Ai, tá tudo bem esse grupo aqui, que por mais que eles me tratam mal, por mais que eles sempre demonstrem que não gostam de mim, mas tá tudo bem, pelo menos eu tenho alguém aqui na minha vida. Que lugar é esse que a gente tá dando permissão? Porque quando a gente começa a perceber, tá, que permissão eu tô dando aqui pra essa pessoa, tá sempre pegando a minha energia. Porque a troca energética, ela acontece naturalmente. Quando a gente entra no lugar, quando a gente conversa com alguém, até mesmo virtualmente ela acontece. Porque quando a gente fala de energia, parece, nossa, eu preciso estar perto, colado na pessoa. Não. Não precisa. Porque eu posso estar aqui na minha casa, como já aconteceu, atender pessoas lá do Japão. Porque a energia, ela não tem ela não tem assim um lugar específico para ficar. Então, a partir do momento que eu olho para uma pessoa, que eu penso numa pessoa, que eu digo o nome dela, eu já posso estar me conectando com a energia dela. Eu já posso estar mandando pensamentos positivos ou negativos para ela. Eu já posso estar mandando coisas boas ou coisas ruins para ela. Tanto que quando a gente tem algum parente doente, algum bichinho doente, a gente fala o quê? Mande boas energias para essa pessoa. A gente precisa estar perto dela? Não. Porque a intenção, ela já move a energia. Por isso que quando a gente fala que magia, ela não é só a física, as pessoas elas ficam, nossa, Monara, mas como isso pode acontecer? Você tá pensando ali, você tá movendo uma intenção. Dependendo da intensidade que você bota. Por isso que quando a gente fala mal da gente, às vezes a gente está se amaldiçoando, a gente está colocando ali maldições, a gente está colocando âncoras na nossa vida sem a gente perceber. Porque eu tô num pensamento, aquele pensamento tá guiando ali uma intenção que eu tenho, e eu tô num sentimento. E tudo isso vai mexer comigo. A língua, ela é o chicote do corpo. Porque às vezes eu falo algo que eu não quero, só que a intenção, a energia movida ali foi tão grande que acaba acontecendo. Aí às vezes a gente fica, nossa, mas só acontece coisa negativa. Se você perceber, desde pequenininho, a gente foi programado a pensar mais no negativo, a sentir mais no negativo do que no positivo. Então não é porque é mais fácil criar o negativo, é mais fácil porque a gente está tão acostumado que é natural. Se tornou um estado natural criar coisas negativas. Se tornou um estado natural eu vivenciar coisas mais negativas do que positivas. Aí quando eu chego e falo pra alguém, a pessoa pode falar o quê? Isso é a vida. A vida você vai se lascar muito pra ter um momento de felicidade. Então percebe que é muito mais fácil, é infinitamente mais fácil. Só que aí quando a gente começa a se acostumar com o positivo, vai virando mais fácil criar o positivo. Vai ficando mais fácil. E você vai criando em coisas que você nem espera. Por exemplo, eu tenho um hobby de escrever histórias, só que eu passo elas pro espanhol. E esses dias isso é um hobby, assim, mais de escrever, mais de bobeira mesmo. Aí esses dias chegou uma pessoa numa caixinha lá, e ela falou pra mim, cara, eu posso te ajudar na questão de ortografia? Eu falei, caramba, até mesmo para um hobby, olha só as pessoas que eu tô atraindo, pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, quando a gente está no positivo, as coisas elas começam
a funcionar ao seu favor, mas porque você já está acostumado com aquilo. Quando a gente não está acostumado, o que acontece? Acontece uma coisa positiva, só que logo depois vem um medo. Nossa, algo negativo vai acontecer. Nossa, tá tudo muito bem. Começa a vir uma preocupação, uma tensão, uma sensação de falta de normalidade. Nossa, isso aqui não é normal. Tem muita coisa positiva acontecendo comigo, não é normal. Aí a gente começa o quê? Se colocar em estado de alerta. Aí, sem a gente perceber, a gente começa a baixar a nossa energia. Sem a gente perceber, a gente começa a baixar tudo aquilo que a gente sabe que pode fazer, que pode criar. Aí, quando algo negativo acontece, bate até um alívio. Porque você não precisa mais lutar contra aquilo, contra aquele pensamento. Algo ruim vai acontecer. Nossa, algo vai acontecer. Aí bate o alívio, porque aconteceu, você já pensou tanto naquilo e veio tanto na sua mente que quando acontece fisicamente, você, nossa, me trouxe um alívio. Que eu não vou mais precisar ficar pensando naquilo. Então, olha como é o sistema. Quando a gente vai percebendo e quando a gente vai se aprofundando, a gente não fica só na superfície de ai, meu Deus, eu sou vítima aqui porque tá cheio de vampiro. Não, onde que você tá dando a permissão? Será que isso aí é uma autopunição? Será que isso aí é uma permissão que você deu e você não percebeu? Será que é um comportamento, uma crença? Então, quando a gente se aprofunda, a gente consegue perceber o que está por trás. É a mesma coisa. Quando a gente fala do outro, nosso outro é um vampiro energético. Só que muitas vezes a gente também pode ter sido. Ou pode ter situações que a gente é. Porque a energia está tão baixa que eu acabo absorvendo do outro. Porque eu percebo ali que é o caminho mais fácil. Só que eu tô querendo fazer aquilo? Não. Só que às vezes acontece naturalmente, porque às vezes o outro ele também tá dando uma abertura. E o que a gente pode fazer, né, quando a gente tem que conviver com esse tipo de pessoa, ou quando no nosso ambiente familiar tem esse tipo de pessoa, ou quando a gente percebe, nossa, Manara, agora eu percebi que eu tô sendo aquele vampirão ali que tá sugando a energia de todo mundo. Agora eu percebo quando as pessoas falavam comigo porque que elas estavam quase caindo no sono ali do meu lado. Né? O que a gente pode fazer? Então tem um exercício bem bacana que é a gente imaginar quando a gente está conversando com a pessoa, ou quando você perceber que você tem que ir no mesmo ambiente que ela vai estar lá, é você imaginar 2 sóis, tá? Quem quiser pode imaginar um terceiro também pro ambiente. E você vai imaginar esse sol no topo da sua cabeça e no topo da cabeça dessa pessoa. E esse sol, ele vai mandar muita energia pro topo da cabeça de vocês, mas é muita energia mesmo. Tá? É muita energia, como se ele banhasse tanto por dentro e tanto por fora. Porque quando você sente que você tá com muita energia, e quando você faz esse exercício pro outro, né, você pode imaginar ele sendo banhado. Se ele estiver na permissão, o que acontece? Ele vai sentir ele sendo preenchido daquela energia. Se ele não tiver na permissão e ele for pegar a sua energia, o que vai acontecer? Você já fez, você tá ali com o solzinho no topo da sua cabeça, ele tá mandando energia pra você, ele não vai pegar a sua energia. Ele vai estar sugando, pegando a energia daquele sol. E se você sentir, nossa, Manara, é o ambiente e a pessoa ali dentro daquele ambiente que me suga. Imagina um sol maior em cima do ambiente, mandando energia pro ambiente. Imagina o sol que está no topo da sua cabeça mandando energia para você, e o sol que está no topo da outra pessoa, no topo da cabeça da outra pessoa, enviando energia para ela. Pode ser tanto por fora, tanto como se estivesse entrando pelo topo da cabeça e limpando mesmo o corpo por dentro. Tá? Quando a gente faz esse exercício em 5 minutos, 2 minutos, a gente já consegue perceber a diferença. Tá? Ou senão você pode imaginar vocês dentro de uma cachoeira. E aquela cachoeira limpando, aquela água da cachoeira limpando.
tá? Porque são exercícios, porque quando a gente traz assim, com maior facilidade possível, a gente consegue fazer. Não adianta a gente trazer algo muito complicado. Então começa a perceber, nossa, eu fiz hoje e eu senti que a minha energia ela ficou intacta. Nossa, eu percebi que as pessoas elas começaram a me tratar melhor. Nossa, eu percebi que aquelas pessoas elas se afastaram. Porque a minha energia ela ficou tão luminosa que a pessoa ela não conseguia se conectar com a minha energia. Tá? Pode acontecer várias coisas. Só que a gente só vai saber se vai funcionar e o que vai acontecer na prática. Às vezes pra você vai perceber que, nossa, aquela energia ela foi como um escudo. Porque eu percebi que aquelas pessoas elas não conseguiram se aproximar de mim. Para outras pessoas, nossa, as pessoas se aproximaram, só que parece que elas me trataram diferente, elas mudaram o discurso comigo. Ou se não, para outras, nossa, eu senti que ela nem conseguiu se conectar com a minha energia. E você pode fazer para o ambiente também. Imagina um sol no topo do ambiente, em cima do telhado, e esse sol tá mandando energia ali para dentro. E essa energia ela vai purificando. Monara, que cor tem que ser? Vê a cor que vier para você. Porque eu posso falar um sol dourado, só que aí vem para você um sol verde. E o verde ele tá muito ligado à saúde. Então às vezes vem um sol para você, nossa, Monara, vem um sol aqui violeta. O violeta é a cor da transmutação, da liberação. Então vê o que vier para você. Entende? Não adianta eu passar, nossa, tem que ser sempre assim. Não. Porque muda. Às vezes pra mim vai vir de um jeito, pra você vai vir de outro. Então começa a perceber como que vem pra você. Nossa, Monara, uma vez veio dourado, outra vez veio verde, veio um sol preto. Eu tomei até um susto. Né? Quando a gente fala de cristais também, os cristais, as cores mais escuras, elas são para proteção. Então você percebe, nossa, esse sol ele tá vindo não para energizar, mas ele tá vindo para criar uma camada de proteção ao meu redor. Aí quando você começa a fazer esse exercício, naturalmente você já vai sentir, nossa, parece que eu nem preciso mais visualizar, parece que eu já sinto que o sol ficou ali. Só que é o que? É a constância. Não é uma vez ou outra, uma vez eu fiz, deu certo e eu nunca mais lembrei de fazer. É a gente colocar, nem que seja 1 minuto. Também tem as orações, né? Quando a gente faz uma oração pedindo proteção, você pode também visualizar ao seu redor como se fosse uma bolha. Uma bolha de energia, ela vai te proteger. Você imagina ela e você coloca a intenção. Essa bolha aqui é para proteção. E vai mandando energia para ela. Monara, como que eu mando energia? A intenção. Às vezes a gente não precisa fazer, pensar em algo, só a intenção. Você pode falar, eu envio energia para essa bolha, para que ela possa me proteger. Só isso. Quando eu comecei a estudar, eu sempre procurava aquelas técnicas mais mirabolantes, aquelas técnicas que era 30 passos. Só que aí, com o tempo, o que eu percebi? Se eu não estou fazendo nem o básico, que às vezes é 1, 2, 3 passos, eu vou mesmo fazer um que tem 30, 40, 50 passos? Não. Eu não vou fazer. Então, quando eu faço o básico bem feito, você vai perceber que aquilo ali também vai te dar autonomia para às vezes você, nossa, e se eu fizer daquela forma? Só que aí você vai ter confiança em você porque você testou. Você estabeleceu ali um domínio. Nossa, isso aqui eu sei dominar agora. Então, agora me veio, eu posso fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. Tá? Então, Monara, como que eu posso me defender desses vampiros energéticos? Primeiro, perceber. O que eu tô fazendo que tá atraindo essas pessoas pra minha vida? Será que tem uma permissão? O que tá acontecendo?
E é você se perguntar mesmo, nossa, por que eu tô atraindo esse tipo de pessoa? Universo, vida, Deus, você pode me mostrar? Aí fica atento pro que vier pra você. Pode vir através de um sinal, pode vir através de uma conversa, de uma letra de música, através de série, pode vir de N maneiras diferentes. E fazer os exercícios. Né? Para quem chegou agora, o exercício é imaginar um sol dourado no topo da sua cabeça, no topo da cabeça da pessoa, ou se não, no ambiente. E esse sol vai trazendo energia vital. Até mesmo quando você sentir, nossa, tô sem energia nenhuma. Hoje é aquele dia que parece que eu acordei sem disposição. Você pode fazer esse exercício. A gente não precisa correlacionar ele somente é só aqui pra quando o outro quer pegar a minha energia, não. Pode ser quando a minha energia tá baixa, pode ser quando eu preciso, às vezes, de uma criatividade. Nossa, eu vou imaginar aqui que esse sol, ele tá trazendo toda a criatividade que existe ali no universo. E ele vai me banhando daquela criatividade. Aí você vai percebendo, nossa, como que eu me senti? Nossa, eu percebi que depois de uns dias a criatividade, ela voltou a fluir. Tem coisas que a gente vai fazer, que a gente percebe que a gente faz hoje. Às vezes acontece no mesmo dia, às vezes vai acontecer no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Ou se não na próxima semana, ou se não no próximo mês, ou se não no próximo ano. Tá? Como que eu percebo às vezes pra mim? Às vezes eu percebo que eu faço uma técnica hoje, daqui 1, 2 dias eu começo a ver o resultado. Tá? Mas às vezes pra você faz uma técnica hoje, no mesmo dia já vai aparecer o resultado. Às vezes na mesma semana. Tá? Só que é persistência. Você só consegue perceber as mudanças se você tiver persistência. Né? Não dá pra gente ir na academia uma vez só e falar, nossa, agora eu tô vendo mudanças grotescas no meu físico. Não. A única coisa que a gente vai sentir em um dia de academia é aquela dorzinha que ela traz. Quando a gente é iniciante. Né? Então a gente começar a perceber, nossa, eu tô tendo consistência nisso? Nossa, eu posso pedir esse sol para ele me banhar de uma energia de atração para mais clientes? Sim. Nossa, eu posso imaginar esse sol que ele tá me banhando de saúde? Sim. Nossa, Monara, eu quero parecer gatona ou gatão na festa. Eu posso imaginar que esse sol, ele tá me trazendo um magnetismo absurdo para as pessoas olharem para mim? Sim. Percebe? É um exercício que a gente pode colocar para tudo na nossa vida. Financeiro, dinheiro, proteção, saúde. É tão simples que a gente pode adicionar na nossa rotina. Né? Eu tô ali na fila do banco esperando, imagina. Né? Traz aqueles minutinhos ali para você. Quando a gente pensa em alguns exercícios, quando a gente pensa no autoconhecimento, ou quando a gente pensa em praticar a espiritualidade, às vezes parece que a gente tem que sempre ficar ali meditando por horas e horas e horas. Tem que ser como se a gente tivesse que parar a nossa vida para acrescentar aquilo. Só que não. Se eu quiser parar uns minutinhos para meditar, eu não preciso necessariamente fechar os olhos ali e sentar, não. Existem vários tipos de meditação. E quando a gente percebe, nossa, tem uma meditação mais ativa, como seria eu experimentar ela? Porque eu percebo que quando eu sento ali não rola. Né? Eu sento ali pra fazer, não rola, porque eu fico ali pensando em um monte de coisa, eu já não quero fazer, eu acho que eu não tô meditando. Então começa a ver, às vezes a gente se prende a detalhes. Nossa, mas eu acho que isso só serve pra isso aqui. Experimenta. Quando eu comecei nas técnicas, o que acontecia? Quando eu pegava já a prática daquilo, eu pensava assim, nossa, como que eu posso deixar isso aqui mais simples e mais efetivo? Aí quando você se permite testar, você se permite criar. E quando você se permite criar, você começa a ver os resultados. E quando a gente começa a ver os resultados, a gente fica, nossa, por que eu não testei antes? Por que eu não experimentei antes? Então, pessoal, essa foi a nossa live, tá? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguém que queira tirar alguma dúvida sobre esse tema ou sobre a técnica?
né? É uma técnica bem simples, mas bem eficaz, né? Como seria a gente começar a perceber que tem muito valor naquilo que é simples, né? Não só naquilo que a gente julga super complicado, super elaborado, né? E como seria a gente realmente começar a fazer isso, a trazer mais para o nosso dia a dia isso. A mudança, ela não acontece, vou fazer uma vez só, ela acontece na constância. E quanto mais constante a gente for, mais a gente consegue trazer a mudança que a gente quer. Tá bom? Às vezes a gente vai fazer uma técnica, vai acontecer no mesmo dia? Não, mas você plantou a semente. E não adianta só a gente plantar a semente. A gente tem que todo dia cuidar dela. Tá? É esse cuidado diário com a nossa energia que vai fazer ela nos proteger lá na frente. Sabe que aquele dia que você sente, ai cara, eu acordei assim, só que você sente um carinho, você sente assim, nossa, parece que hoje a minha energia tá cuidando de mim, não eu cuidando dela. Tá bom? Então gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou fazer um post sobre isso também, detalhando alguns outros pontos, tá bom? Ele deve sair lá pela tarde. Então gratidão, pessoal, gratidão. Amanhã, 7h45 da manhã, a gente vai ter a oração da conexão, tá? Pra gente poder se conectar com a gente mesmo, pra gente poder criar coisas novas e pra gente poder recriar também o que tá na nossa vida, só que nesse momento não tá funcionando. Tá bom? Um beijão a todos, até amanhã.